Então, ah, continuando, né? Uma das coisas que eu esqueci de falar é que a esposa do Cabral, né, a dona Filipa, ela era a mãe dela, a dona Isabel, Muniz, era aparentada com uma família muito importante de Portugal. Não sei se vocês já ouviram falar, os Braganças. É a família que vai dar origem aos pais, ao Dom Pedro I, Dom Pedro II e tal. Depois que a Casa de Avis, né, com o Dom Sebastião, ah, com o fim do Dom Sebastião, né, que não deixa herdeiros, o trono passa para a Espanha, e aí tem a União Ibérica e tal, e papapá. Né, até que retomam depois o trono português com a família Bragança. Né? Então eles eram meio aparentados, assim, né? Tinha um parentesco meio distante entre os Braganças e os Muniz, certo? Bom, explicado isso, né? Então o Colombo ele continua, né? Ele fica mais um tempo lá em Portugal até mais ou menos 1485, 86, né? Já que a esposa dele tinha falecido em 1483, a dona Filipa. Ela morre muito jovem, ela morre bastante jovem. Diz que era uma mulher muito bonita. Tá aqui a foto, né? Um desenho dela que eu consegui. Bom, uh, então Colombo, né, pega o seu filho Diogo, né, e o Diego, melhor dizendo, e vai para Espanha, né? Ele acaba deixando o menino num monastério aos cuidados de um padre que mais adiante, e era um padre muito bom para ele, né? Ajudou a criar o filho dele, depois dá boas indicações para o Colombo quando ele precisa, né? E tal. Então foi um cara que ele teve bastante amizade, assim. Ele fala nas cartas dele que foi a única pessoa no mundo inteiro que foi boa para ele, teria sido esse padre. Bom, mas continuando a história, né? Então em 1486, mais ou menos, ele vai para a Espanha, tá? E lá ele começa a vida tentando influenciar a corte espanhola, certo? Ele é recebido a primeira vez no dia 20 de janeiro de 1486, já pelos reis, né, Dona Isabel e Dom Fernando de Aragão, da corte espanhola, onde ele apresenta o projeto dele. Né? Ele apresenta a chegada às Índias usando a rota do oeste, né? Porque Colombo acreditava que a Terra era redonda e não plana como eram os escritos da época. Né? Bom, Colombo vai para lá, né? Tem essa primeira impressão, tem essa primeira audiência, e ele é submetido a uma junta de letrados, ou seja, o pessoal denominado pela coroa, né, os sábios, que avaliariam o projeto dele para saber se tinha fundamento ou não. E é rejeitado o projeto dele. O projeto dele não é levado a cabo, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha, principalmente a Dona Isabel. E também tinha o problema que Castela e Aragão, que eram os dois reinos, né, comandados pelos dois reis, né, Dona Isabel pelo reino de Castela e Dom Fernando de Aragão pelo reino de Aragão. Eles estavam em guerra contra os mouros, eles estavam expulsando os mouros ainda do território espanhol, né? Tanto que o último bastião deles fica sendo Granada, né? Bem ao sul da Espanha. E Colombo vê que não era muito. Vê que não era muito a hora de manter esse plano, né? E ele fica ali vivendo, fazendo mapas, ele trabalha com cartografia, né? Faz bastante mapas, trabalha bastante. Não se tem relatos, mas ele deve ter ido ao mar também, com certeza, né? A única coisa certa é que, assim como em Portugal, né, Colombo tem dívidas, infelizmente, né? A vida não deveria ser muito fácil para ele, né? Tentando emplacar um plano grande desses de aventura, né? De descobrir uma nova rota comercial em nome da coroa espanhola. Então ele tenta fazer isso, né?
fazer esse tipo de comentário. Bom, voltando, eu tive que acomodar um pouco o gato. Voltando então. E é mais ou menos nessa época, também em 1486, que Colombo conhece um grande amor. Ele se torna amigo de um cara chamado Pedro de Arana. E através do Pedro de Arana ele conhece a irmã dele, Beatriz de Arana, que é a mulher com quem ele vai ter o seu segundo filho, Fernando, que é aquele que está enterrado lá na Catedral de Sevilha, onde eu mostro no mapa, no vídeo do Lambel, certo? O túmulo dele está lá e tal, né? Então, esse casamento, eles nunca se casam, na verdade, né? Eles têm um affair, digamos assim. Colombo já bem mais velho, ela por volta dos 20 anos, né? E ele já com seus 35, 36 anos, um homem já maduro, já bem vivido, digamos assim. E dessa união nasce o Fernando. E é um dos grandes karmas que o Colombo carrega na vida, é nunca ter se casado com Beatriz, não deu a ela dignidade. Colombo era um cara muito religioso, eu vou falar mais de como era Colombo mais adiante, tá? Bom, mais ou menos ali 1488, 1489, 1487, 1488, né? O Colombo, ele começa a se preocupar com o tempo passando, né? E ele, como vou dizer assim, ele acaba tentando uma reaproximação com o rei de Portugal, porque ele acha que a guerra vai demorar muito, o pessoal não está dando muita bola para ele, os portugueses estão investindo muito no contorno da África, né? Eles ainda não conseguiram cruzar, já fazia 100 anos que praticamente que eles estavam tentando, né? 80 anos que eles estavam tentando fazer esse contorno da África. E aí eles decidem meio que dar mais uma chance a Cabral. Eles vão dar mais uma chance a Colombo, desculpe. Vão dar mais uma chance a Colombo. Então Colombo, em 1488, né, ele retorna a Portugal para continuar a conversa com o rei Dom João II. Nesse meio tempo, antes dele ir para Portugal, ele vira padre. Colombo vira padre. Ele participa da Ordem Terceira Franciscana. Então ele se torna um padre, né? Faz voto de castidade, faz tudo. Não há um relato de ninguém que diga que Colombo, apesar das liberdades que havia dentro das próprias naus, né, e dentro das terras descobertas, né, que Colombo tenha feito algum ato, né, digamos assim. Bom, só que Colombo é azarado, né? Colombo fica até 1489, quando ele percebe que não vai rolar mais com Portugal. Por quê? Porque como o rei não tinha tido nenhuma notícia do Bartolomeu Dias, o grande Bartolomeu Dias, né? Que é o cara que cruza o Cabo da Boa Esperança, ou o Cabo das Tormentas, como ele chama, né? Só que o rei, para não dizer, não, tormenta não vai pegar bem, vamos chamar de Boa Esperança que fica mais legal. Retorna a Portugal e diz, cruzei o Cabo da África, descobri a rota para as Índias. Bom, melou todos os planos do Colombo, né? Fecha-se uma porta, abre-se outra. A rota de cruzar o Cabo da Boa Esperança já era de domínio português. Bom, não restava muitas outras pessoas, né, aos outros reinos, a não ser parar para ouvir a rota de Colombo, que era seguir pelo leste, né, pelo oeste, né, fazer uma rota nova. E pelos cálculos que se tinha na época, que se supunha na época, talvez fosse até mais perto ir por esse outro caminho. Bom, Colombo retorna à Espanha, em 1489, tá? E chegando lá, ele retoma os seus contatos, retoma as suas ligações e tal, e começa uma conversa, de novo, com a coroa, né? Com os reis. O rei de Aragão e o rei de Castela, que na verdade Dona Isabel e Dom Fernando. Bom,
Eles, em 1491, ocorre o cerco a Granada. Ou seja, a guerra está definida. Falta pouco para a guerra ser completamente terminada, né? Não falta muito para que se acabe isso. Para que se acabe essa guerra e eles tenham condições de avançar nesse projeto. Bom, uma das coisas que eu gostaria de dizer sobre Colombo era a aparência dele, né? Segundo registros da época, o Colombo seria ruivo, com rosto alongado, alto, maçãs do rosto bastante proeminente, rosto alongado, né? Um olhar bastante meditativo e interrogador, né? E uma coisa interessante, Colombo era muito religioso, extremamente religioso. Tá? Então fica aqui mais um registro da personalidade e da fisionomia de Colombo. Apesar de dizerem que ele cria cabelos brancos muito rápido. Né? E mais um detalhe, ele tinha olhos azuis. Então Colombo era alto, ruivo, de olhos azuis, musculoso, com maçãs do rosto bastante proeminentes e um rosto alongado. Bom, com o fim da guerra, né, com os mouros, os reis de Espanha têm mais tempo para se dedicar à questão do Colombo. E só falta uma coisa para eles resolverem para se dedicar integralmente a esse ponto. Expulsar os judeus da Península Hispânica. E o ato ele é publicado no dia 31 de março de 1492. Feito isso, eles não têm mais nada com que se preocupar. A Espanha vai ser um reino 100% católico, né? Os judeus são expulsos da Espanha e agora eles podem se dedicar exclusivamente à questão do Colombo. Ou melhor, pode dar mais atenção à questão do Colombo. Né? Bom, um dos grandes problemas que tem são as exigências que o Colombo faz para participar da navegação, para ser o comandante da navegação. Né? Isso causa um impasse até entre ele e o rei. Tamanha quantidade de exigências, que na verdade não eram tão grandes assim. O grande problema é que Colombo era um estrangeiro, digamos, né? Pelo menos para Castela. Né? Talvez para Aragão nem tanto, mas se a gente vai puxar a questão do Lambel, de infâmia e tal, eu acho que isso deve ter pesado um pouco, apesar da gente não saber o que foi que aconteceu. Mas eles chegam a um acordo. Então Colombo ele ficaria reconhecido como teria o posto de almirante, ele seria um vice-rei nas terras que ele descobrisse, tanto terras como ilhas, né? Ele pagaria 1/8 da despesa, certo? Teria 1/8 dos lucros, né? A 8ª parte dos lucros seriam dados para Colombo, né? E ele também teria 10ª parte em proporções de ouro, pérolas, especiarias, tudo que pudesse ter acontecido, né? Tudo que pudesse ser comercializado. Tá? Bom, um dos argumentos que Colombo utiliza era que quando ele estava na Ilha da Madeira, certo? Ele revela um segredo que daria mais confiança a ele de fazer a navegação. Qual é o segredo esse que dizem que Colombo revelou? Quando ele estava na Ilha da Madeira, ou na ilha de Porto Santo, melhor dizendo, do arquipélago da Madeira, ele socorre um náufrago, que era, por sinal, o piloto de uma nau que havia naufragado na região. Ele dá suporte para esse cara, né? Apesar de ele vir a falecer. Mas antes de falecer, ele confidencia a Colombo que quando ele estava pelas ilhas das Antilhas, né, que já eram conhecidas na época, ele é acometido por uma grande tempestade que os leva a muitas milhas mais adiante, para o oeste. E lá eles encontram terra. Né? Então esse fato Colombo revela para os reis, né, espanhóis, que não eram espanhóis na verdade, né? Ainda não era Espanha mesmo, como a gente conhece hoje. Mas ele revela esse fato a Dona Isabel e a Dom Fernando.
o que certamente deve ter colaborado e muito para que eles concordassem com a expedição de Colombo. Tá? O nome desse piloto seria Alonso Sánchez, e ele era espanhol, ele era da região de Huelva, que hoje é da Espanha. Né? Uma curiosidade que dizem, né, é que a Dona Isabel, né, de Castela teria penhorado as joias dela para que Colombo tivesse grana para fazer a tal viagem. Na verdade, não. Segundo textos, né, existe o que seria o contador da corte, né, dizendo assim, olha, o que esse cara está pedindo, 2 milhões de maravedins, que era o dinheiro da época, nada mais é do que uma semana de gasto com festas e diversões aqui da corte. Então não se coloca em dúvida essa questão da Dona Isabel ter penhorado as joias dela com essa informação. Né? Isso é mais ou menos aceito por todos os historiadores. Tá? Uma curiosidade é que não se sabe o nome das naus. Mas Alexandre se chamava Santa Maria Pinta e Nina. Tanto que no colégio, minha professora me ensinou, para a gente não esquecer mais do nome das naus, era dizer assim, Santa Maria, que pinta tem esta Nina? Né? Mas, na verdade, não era o nome das naus. Santa Maria Pinta e Nina eram apenas os apelidos que os marinheiros colocavam nos barcos. A única que se conhece mais ou menos o nome seria a Santa Maria, que era a nau do Cabral, tá? Que se chamava La Galega, que era de um genovês. O genovês estava emprestando o barco, claro, estava alugando o barco para Colombo fazer a viagem. As outras duas naus, né, Pinta e Nina, elas pertenciam à família Pinzon, tanto que Martim Pinzon é um dos comandantes delas. Tá? E a outra também é pilotar, agora me esqueci do nome do irmão dele, mas são os dois comandantes das naus. Eu vou fazer um vídeo sobre a viagem do Colombo. Né? Esse Martim Pinzon faz coisas com Colombo que tira ele do sério. Né? Ele não confia nem um pouco nesse cara, mas se obriga a fazer para ter mais 2 barcos, né, junto com ele. Entanto que esses barcos, o Pinta e o Nina, eram muito melhores do que o Santa Maria, que era o barco de Colombo. Mais rápidos, mais velozes, melhores manobráveis. O de Colombo era uma carroça velha de barco, né? Não era muito bom, não. Daqui para frente eu vou entrar na viagem do Colombo. Só que para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou parar por aqui e vou dizer o seguinte. Colombo sai no dia 3 de agosto de 1492. É o dia da partida dele, que caía numa sexta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais sobre o Colombo. Né? Essa é a história que se aceita do Colombo. Em qualquer livro vocês vão encontrar essa narrativa. Né? Livros oficiais, obviamente, né? Livros que é o que a história diz, vocês têm que acreditar nisso. Mas a gente sabe que a história ela é muito cheia de nuances e detalhes. O próximo vídeo eu não sei ainda se eu vou fazer sobre as dicotomias, né, as coisas que não fecham na vida do Colombo, ou já faço direto da navegação dele, certo? Mas com certeza vou fazer o próximo, vai ser sobre Colombo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? O que vocês acham de um X agora? Agora da nova casa de lanches Darth Vader, pela teleentrega. O número tá passando aqui embaixo, cara. Baita X desses. Só 12 reais, cara. Só 12 reais. Olha aqui o tamanho da coisa. Ó o recheio. Ó o recheio. Ó o recheio aqui, ó. Ó o recheio. Olha aqui o recheio. Hein, cara? O que vocês acham? Por 12 reais, cara? Teleentrega grátis?